Nós vamos dedicar um tempo de oração pelos trabalhos desta semana, que começa na sexta, no horário normal da igreja, e depois sábado às 18 e domingo às 16. Creio que o pastor Rafael deve estar chegando amanhã. Não sei o horário, mas chegará amanhã. E a gente procura administrar tempo e cultos para que todos sejam ajudados, para que todo o corpo seja beneficiado. Eu dei uma nota domingo à noite em Guarulhos. Eu nunca deixei de levar um ministro em Guarulhos todas as vezes que teve pastor nos visitando, aos longos dos 20 anos. Porém, agora está impossibilitado, porque vou levar um ministro em Guarulhos, nós não podemos transmitir, fica limitado só à congregação local. E a igreja não será ajudada. A igreja que está na audiência, como os irmãos que não estão aqui por perto, não pode estar conosco nos cultos, dado a distância. E também o local não oferece espaço para toda a igreja estar lá. Eu tenho que trabalhar de uma maneira que eu dê espaço para o povo e que possa fazer uma boa transmissão, e os que estão ali e os que estão nos acompanhando na audiência possam ser ajudados, como os que estão presentes. Eu esqueci, talvez na sexta-feira, eu quero ler uma carta para vocês, não citando a pessoa, respeitando a sua privacidade, mas eu quero que vocês que trabalham transmitindo na internet e no áudio, vocês analisem aquela carta. Aquela carta é para quebrar todos os corações endurecidos que existem. Uma pessoa esquizofrênica, com um atestado médico, esquizofrenia dupla, que ela atua em dois sentidos, problemas cerebrais. Eu vou ler o relatório do médico para vocês verem. E esta pessoa não tem possibilidade de estar conosco, não perde um culto, só perde quando a transmissão fura, e envia os seus dízimos, que é tão pouquinho. Se fosse 1 milhão, se fosse 1 centavo, eu teria a mesma consideração pelos dízimos, e tem mais. Todas as vezes que ele manda um dízimo, manda uma oferta junto, que não perde um culto. A hora que eu olhei o estado dela de enfermidade, os problemas mentais que ela tem, aí vai te responsabilizar muito mais ao fazer uma transmissão aqui. Vou ler sexta-feira. Eu ler hoje, acabei esquecendo a carta, mas na sexta-feira, a minha esposa me lembra, vou trazer, vou lê-la para vocês verem. O quadro grave, é gravíssimo o quadro daquela pessoa. Está lutando com tudo que ela tem para ouvir a palavra. Então, eu creio que isso aí vai ser uma advertência, não do pastor daqui do púlpito,
mas que o Espírito fez possível chegar até aqui, para vocês verem. E vamos dedicar uma oração pelos trabalhos desta semana, que todos sejam encorajados a estar aqui, porque eu sei que sexta-feira é um dia mais difícil, mas eu sei que sábado e domingo é um dia com muita liberdade para estar na igreja. Eu creio que todos serão ajudados. Se eu tomasse o pastor Rafael e levasse domingo à tarde para Guarulhos, no sábado à tarde, a metade da igreja não receberia a bênção do culto, dado o espaço e a gente não poder transmitir de lá. Estamos orando para que Deus nos dê uma direção, o que fazer, né? Mas certamente Deus não vai nos deixar. Ele vai nos dar uma direção. E eu creio que essa vinda do pastor Rafael vai ser muito boa, é o último trabalho desse ano com o pastor de fora. E vai ter o culto é para toda a igreja, no domingo às 18 horas, mas é um culto para a juventude. Já falei com ele, ele sabe do que o assunto que ele vai tratar aqui. Aí, uma sessão hoje está uma coisa, hein? Barbaridade. Aí você verá que os pais deviam estar mais interessados em trabalho da juventude do que o próprio jovem. Porque tem muitos jovens que não rendem na igreja e não têm culpa. Tem muitos jovens que não rendem aqui na igreja e eles não têm culpa. É que os pais não acordaram ainda que tem um filho adolescente, que eles precisam de um tratamento diferente. Vamos ler a Bíblia então. Ora, também o primeiro tinha ordenança... Deixa eu repetir aqui. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, e a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Senhor, oramos pedindo graça, pedindo a tua unção, tua sabedoria. Não é mero discurso, queremos e desejamos ardentemente que esta palavra viva dentro de nós e que o verdadeiro tabernáculo que Deus tinha em mente
é o que está agora na terra. O seu Filho Jesus Cristo foi aquele tabernáculo, o lugar santíssimo. Mas Deus tinha em mente que ele viria viver dentro de um tabernáculo. E este tabernáculo seria o seu povo, seria sua igreja. Ele novamente se esconderia por detrás do véu. E somente aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que nasceram de novo, aqueles que realmente foram cheios do Espírito Santo, eles podem então perceber, saber, compreender que por detrás desta pele imortal, tão frágil e de tão curto tempo aqui na terra, Deus quis descer aqui e colocar sua palavra e a sua glória manifestar através daquilo que o Senhor nos colocou dentro de nós, em nosso coração, é a sua palavra. E que possamos, nesta noite, Senhor, ouvir atentamente o que o Espírito do Senhor quer falar, que possamos estar dispostos a receber. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Acende um instante, irmãos. Eu decidi ler esse texto para mostrar que tenho pregado ao longo da minha vida muito sobre esse assunto. E nessa escola dominical, domingo, eu falei, não propriamente da maneira que a gente leu aqui, mas falei desse lugar, fazendo um paralelo com a vida de Abraão. O capítulo 9 de Hebreus, até onde nós lemos, vemos que o caminho não estava aberto, ainda não estava revelado o que Paulo disse aqui. E Deus tinha trazido uma maneira de mostrar que aquele lugar oculto um dia seria publicamente revelado. Os homens poderiam ver. Agora, antes da gente entrar para o trabalho de oração, o que Isaías falou lá no capítulo 7 era deste tabernáculo aqui. A gente procura falar, às vezes até de uma maneira bem simples, ou para não falar simplória, para que as pessoas que menos lê possam entender. Que a única maneira de você entender é ler. Se não entendeu, lê de novo. Vai lendo, até você entender. Lendo e orando é um dos melhores caminhos para compreender e para receber. Ele está falando aqui que uma virgem ia conceber, lá no capítulo 7 de Isaías. E aquela criança seria o tabernáculo, seria o lugar santíssimo que estava em exposição diante dos homens. Por isso que a palavra estava em Jesus em plenitude. Ele era Deus em carne. A divindade encarnou. O Logos se revestiu de carne. O pilar de fogo não fora visto, porque o pilar de fogo agora era um homem. Essas mudanças tem no ministério, no Novo Testamento. João Wesley não podia pregar a mensagem que ele pregou, não tinha como ele pregar,
ensinar, foi um dos maiores missionários em toda a história do mundo. Não houve ninguém maior que o Wesley. Ninguém fez a obra que o Wesley fez nos dias dele. Porque já tinha uma base feita. Martinho Lutero, o reformador da igreja, ele batizou criança, pouca coisa foi mudada, ele aboliu a idolatria na igreja, aqueles rituais sacramentais, ele tirou tudo aquilo, justificou o povo. Mas muitas coisas ainda continuou, porque não era tempo para tirar. Ele continuou batizando criança, eles continuaram bebendo, fumando. Era o que Deus tinha para aquela igreja, que estava apenas justificada. A igreja de Martim Lutero, o alemão que escreveu a Bíblia, e o povo agora tinha o privilégio de ler a Bíblia, e ele traduziu a Bíblia, que era proibido aquilo. Depois que aquela obra de justificação de Lutero foi encerrando, que Lutero morreu, aquela obra continuou, mas o povo se desviou, se apostatou e não ensinava nem um pouquinho daquele que Lutero ensinava. Por isso Deus levantou João Wesley para, em cima da justificação, colocar a santificação. Então ele veio, tirou o vício das pessoas, o beber, o fumar, e fez um trabalho maravilhoso, muito grande, da santificação. Ele só podia santificar a igreja se a igreja estivesse justificada. E a igreja estava justificada. A obra da justificação foi feita com Lutero. E Deus trabalhou com santificação, com João Wesley. Mas quando foi encerrando aquela era, Deus agora começa a trabalhar com o povo para trazer os dons espirituais na igreja, que sabemos que foi um grande movimento no mundo pentecostal. Agora podia ter dons na igreja, porque a igreja já tinha as duas etapas já tinham cumpridas. As duas etapas já tinham chegado ao seu final, que era justificação e santificação. Aí então podia chegar agora a igreja ser restaurada com os dons espirituais. E assim os pentecostais tiveram por longo tempo dons genuínos. Dons genuínos. Um grande poder se apossou do povo e foi o maior movimento da história. Foi o movimento pentecostal que começou em 1906 na Rua Azusa por um homem chamado William Seymour. Bem, e esta obra, agora Deus vai terminar. Agora Ele vai trazer a restauração da palavra. Agora é tempo do povo entrar, não no primeiro átrio, não no segundo, mas no terceiro e último, o Santo do Santo. Por isso que você vê que fala de dois véus aqui, e átrio, santuário e santíssimo. Justificação, santificação. Para restaurar a palavra, Deus fez uma grande base, e esta base foram os pentecostais. E quando o movimento pentecostal começou a declinar, foi quando Deus enviou a palavra. Levantou um profeta para restaurar a palavra. E o irmão Branham começou com cura divina, e foram longos anos de cura divina. Fez o maior movimento, foi o maior avivamento da história do homem na terra, foi o avivamento Branham. Mas chegou um tempo que agora ele ia pôr a palavra,
e para ele colocar a palavra no povo, então o irmão Branham sabia que tinha que haver uma mudança no seu ministério, porque Deus já tinha dito, ele já tinha o aviso de Deus que ia haver uma mudança em seu ministério. Foi quando a palavra começou a abrir, em 1956, ele pregou a mensagem Véu Adentro, falando dessa abertura, da terceira etapa. Ele pregou a mensagem Vida Escondida em Cristo. Todas essas mensagens estão apontando para aquilo que ia acontecer. Então, de 56 até 1963, foram 7 anos que Deus veio abrindo, até que chegou na abertura dos selos, revelando os mistérios, revelando a palavra. O profeta começou a pregar, ensinar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai encontrar muitas pessoas dizendo, mas muitas pessoas, muitas igrejas, antes do irmão Branham já batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja pentecostal unida e os unicistas. Sim, eles, em 1913, um movimento pentecostal batizava-se em nome de Jesus, mas nunca conheceram a divindade. O irmão Branham veio mostrar o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo e apresentar a divindade. Eles batizam em nome de Jesus como uma pessoa. E nós sabemos que Deus, Ele é perfeito em 3 e completo em 7. Ou Ele é perfeito em 7 e completo em 3. Por quê? Aí vamos pegar os 3 ofícios de Deus. Deus, Ele estava na paternidade, na filiação e no Espírito. Então, nós encontramos 3 etapas, ou seja, 3 etapas e os 3 ofícios de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo não faz 3 deuses ou 3 deuses, mas sim um Deus em 3 ofícios. Se Deus não tivesse 3 ofícios, o Filho não viria para nos redimir. Porque o Filho foi gerado do Pai. E o Pai é o Espírito Santo, que gerou Jesus no ventre de Maria. E o Filho, então, gerado do Pai. E o Filho, quando ele é crucificado e morre, ele envia ele mesmo, mas agora no Espírito. Agora é Cristo. A mesma pessoa, o mesmo Deus, gerou um corpo para ele e viveu naquele corpo chamado Jesus. O mesmo Jesus enviou o Espírito dele para a igreja. Então são 3 ofícios de um Deus: paternidade, filiação, que é o Filho de Deus, Cristo, e Deus no homem, que é o Espírito Santo. Os 3 ofícios de um Deus. Agora estava falando lá no tabernáculo, nos dias de Moisés, que isso um dia não seria através mais de cortina de pele de texugo, cortina de tecido, mas isso seria uma cortina humana, seria pele humana. E Deus teve pele, Deus foi um homem, e ele se escondeu bem atrás deste homem, e revelou a Jesus Cristo. Ele disse: eu e o Pai somos um. Eles não eram 2, somos um. Por isso que o Filho era obediente ao Pai. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sendo ele, na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele foi completamente obediente
ao Pai, e o Pai era a palavra. Tudo que o Pai me mostra, eu faço. Não faço nada sem que o Pai me mostre. Assim como o Pai faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai e o Filho estão tão coesos que são um. Agora, isso ele está aplicando hoje na noiva, nos eleitos. Você tem que ser um com Deus. Não um com um grupo de pessoas. Não um em sua denominação, sua religião. Um com Deus. Não um com seu marido, não um com a sua mulher, não um com a sua família. Você é o indivíduo e você terá que ir diante de Deus um dia sozinho. Ninguém irá com você. Você não vai ter nenhum assistente para ir com você lá, para então chegar diante de Deus e mostrar as obras que você realizou do lado de cá. Por isso, a fé nossa não pode ser baseada em uma terceira pessoa. A nossa fé, ela é fundamentada, ela é enraizada na palavra. Se a nossa fé não está na palavra, nós nunca iremos triunfar, não iremos provar o gozo, o prazer e o sabor do sobrenatural. Porque o sobrenatural só opera através da fé. Não opera através de religião. Religião é uma coisinha muito difícil. O duro é você conversar com uma pessoa da mensagem e na terceira palavra dela você vai ver que ele é religioso. Azeda tudo. Que coisa azeda, não? Deus enviou uma mensagem para te tirar desse espírito, para te libertar desse espírito religioso, para você ser um com Deus, um com a palavra. Por isso ele... Agora, veja bem, eu quero chegar num ponto aqui para nós orarmos nesta noite, tá? Porque você pode ir até no segundo estágio e não sair dali mais. Outros ficam só no primeiro, fica só na superfície. Outros vão um pouquinho mais na frente. Mas nunca ele rompe o último véu. Nunca ele tem o despreendimento de entrar atrás do véu, ou de entrar no lugar santíssimo, de ter uma intimidade com Deus, de sentir a presença dEle, de chegar ali e falar com Deus, e você saber que tem uma pessoa te ouvindo. Sabe que Ele está te ouvindo, você está seguro daquilo. Você não está falando a esmo, porque aonde você está é um lugar que Deus está presente. O Senhor não estava presente no primeiro átrio, a não ser no momento de fazer os rituais religiosos. Ele não estava presente no segundo, que era o lugar santo, só um momento de fazer o sacrifício do animal, queimar o sacrifício ali, mas no Santíssimo, ele estava presente diuturnamente, porque lá no Santíssimo tinha um vaso de ouro dentro da arca, e o propiciatório estava em cima da arca, certo? Onde o sangue era depositado. E o maná, que representa a palavra, estava dentro deste vaso. O sacerdote, o sumo sacerdote, ia lá e ministrava por ele, e ministrava pela a igreja toda, Israel, que estava ali fora, mas quando ele saía, o vaso estava lá, e o maná estava lá.
nunca deixou aquele lugar. O vaso de ouro dentro da arca e o maná estava dentro do vaso de ouro, nunca deixou aquilo. Mas quando o sumo sacerdote entrava, por causa daqueles elementos que eram naturais, que faziam sombras e tipos para o futuro, Deus então descia. E o Logos estava ali. A glória chamada glória Shekinah estava naquele lugar. Isso não acontecia no átrio e nem acontecia no lugar santo, mas no Santíssimo Deus estava presente. Porque lá não ficava o maná, nem o vaso de ouro, nem no primeiro e no segundo, mas no terceiro sim. Quando você recebe o Espírito Santo, você não tem ele só na igreja. Você não tem o Espírito Santo só no momento de dificuldade. Quando a barba está incendiando, quando os problemas estão se acirrando, os problemas estão crescendo, as lutas estão ficando difíceis, você tem o Espírito Santo a todo tempo. Você tem a todo tempo, porque lá atrás do véu, a palavra permanecia e o vaso de ouro permanecia. Então, quando você encontra alguém que diz que um dia teve o Espírito Santo, ele nunca teve. Nunca, isso não existe. Isso não cabe nas Escrituras, que um dia eu tive, hoje não tenho mais. Você teve foi uma religião, mas o Espírito Santo não. Tá? Agora, veja bem, uma vez ele aí, gente, o Espírito Santo muda a sua vida. Mas a minha não mudou, porque você não tem. É isso. A primeira coisa que o Espírito Santo põe dentro de um homem é sede pela palavra. Não existe um crente salvo, cheio do Espírito Santo, que não tem amor pelo perdido, que quer pregar, que quer passar aquilo que ele tem para outro. Essa é a verdade. Lá na rua que eu moro, o vizinho da frente sabe que eu sou crente e que eu sou pastor. O vizinho, os dois aos lados da minha casa também sabem. Eu acho que até o cachorro da vizinha sabe que eu sou pastor lá. Se eu entro em um lugar, se eu tenho oportunidade para deixar uma marca ali, eu deixo. Mas tem pessoa que não quer se identificar como crente. Nem o vizinho do lado sabe que ele é, nem o da frente, e ninguém, talvez nem onde ele trabalha, sabe que ele é. Que ele não é capaz, ele não tem coragem suficiente para se identificar que Cristo está nele, que Cristo vive nele e que ele tem uma vida diferenciada dos demais humanos. Essa é a situação de nós não termos evangelista na igreja. Desculpe, meus obreiros queridos, mas o evangelista dessa igreja até hoje foi o pastor. Onde eu fui até hoje, batizei almas, levantei a igreja. Mas eu fui. Não esperei ninguém me mandar. Eu fui. É só ir. É só sair. Só ter desejo na alma. Agora, isso não aflora se o Espírito não estiver ali, pondo sede e desejo em você. Ou você acha que eu sou um ator no púlpito e quando eu prego e me emociono e choro por almas perdidas, eu estou fazendo uma representação? Se é assim que você viu e pensa, é melhor se acertar com Deus, porque eu não sou capaz de fingir uma coisa tão séria como esta.
de encenar uma coisa tão séria como isto. Isso tem que estar dentro de ti. Tá? Sentir a miséria, sentir o peso do pecado e a destruição daquela vida sem Cristo. E você se compadecer da condição daquela pessoa. E não ser um legalista. Mas deixa eu voltar aqui agora. Vamos lá. Agora eu vou ler. Vou ler o mesmo texto. Paulo vem e diz assim: ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino, certo? E um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado. Primeiro, em que havia o candeeiro, as 7 eras da igreja, né? E a mesa dos pães da proposição, a mesa que ficava 12 pães ali que o sacerdote comia, ao que se chama santuário. É melhor você ler, senão você não vai ficar sabendo nada que estou pregando aqui. Mas depois do segundo véu, agora, depois do segundo véu, você está entrando para um terceiro lugar, não está? Estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos. Aí fazia diferença, Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, onde Deus põe a sua palavra. Ele não fez um vaso de bronze, bronze é juízo. Ele fez um vaso de ouro. Ouro significa divindade. Um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. As tábuas da lei estavam ali. Ali estava a vara de Arão que não murchou. As pessoas têm ideia que aquela vara ela reverdeceu numa noite e na outra ela morreu. Essa vara continuou ali. Enquanto aquele tabernáculo existiu, aquela vara estava ali reverdecida. Você não está verdinho hoje, cheio de vida em Cristo, amanhã você está seco. Na presença de Deus, você tem vida todo o tempo e não em um período. E sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório. Aqueles querubins que guardou o caminho da árvore da vida, que eu preguei domingo, estava lá guardando o propiciatório, guardando o lugar de misericórdia. Se a palavra vive dentro de ti e você se torna o lugar de misericórdia, então você é guardado com esses mesmos querubins. Das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. O sacerdote entrava. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo, pelas culpas do povo. Agora, aonde a mensagem nos colocou? É um tempo diferente. É um tempo diferente. Nós vivemos a mesma mensagem que eu vivi no começo, quando eu vim para a mensagem. É a mesma mensagem, mas eu não fiquei lá. Eu caminhei. Você caminhou. Nós não pregamos aquilo que pregamos no início. Foi bom para aquele dia. É a mesma coisa hoje. Mas Deus caminhou. Por isto que muitos não seguraram, muitos não perseveraram, muitos não deram conta de seguir adiante. Caíram. Foram embora. Estão à mercê do mundo. Não conseguiu ir adiante.
E Deus não para. Porque você parou, porque eu parei, porque o grande bispo parou, porque fulano de tal, muito influente, parou na mensagem. Não, o Senhor continua a marcha. Ele vai levar essa igreja muito, muito breve. Quem irá no rápido é uma resposta que você deve dar para você mesmo. Eu vivo à altura de ser raptado? Eu tenho uma vida consagrada a Deus à altura de quando aquela trombeta soar, eu subir para a presença do Senhor? Eu tenho que responder isso para mim. Se realmente eu estarei lá naquela manhã, se vou encontrar todos os meus irmãos que estão agora na sexta dimensão, e ver o Senhor da maneira que Ele é, como nunca Ele apareceu a ninguém, mas para a esposa Ele não tem máscara. Ele tira toda a sua máscara e mostra toda a sua glória para ela. Ele se escondeu numa nuvem, ele se escondeu atrás do véu, ele se escondeu em Cristo, e assim por diante, se escondeu dos mensageiros. Mas nesta hora que estão para ir embora, não tem mais nenhum tipo, sombra, nenhuma máscara. Todo o véu é levantado e você verá exatamente a maneira que ele é, porque o João escreveu dizendo que nós seremos como ele e nós nos veremos a maneira que ele é, do jeito que ele é. Então você vai ver o Senhor da maneira que ele é, em todo o esplendor de sua glória. A noiva marcha para isto. Nós estamos aqui para isto, para esta causa. Nós não estamos aqui para dar uma resposta à minha consciência religiosa, ou se fiz alguma coisa errada para acertar. Eu estou aqui para adorar um Deus que quer minha adoração, meu louvor. Eu quero expressar com a minha vida exatamente aquilo que está dentro de mim. Só poderemos expressar o que está dentro de nós se realmente está. Se ele está aqui, você expressa ele, porque você não pode expressar outra coisa a não ser ele, a menos que ele não esteja aí. Então você percebeu que Deus fez trabalhando em Lutero, que eu falei, e Wesley, e depois Deus fez um grande avivamento pentecostal, preparando para ele enviar sua palavra, e essa mesma palavra que escondeu atrás de pele de texugo, esta mesma palavra que escondeu na pele de um homem chamado Jesus Cristo, um ser humano, essa mesma palavra viria e esconderia agora a glória de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus, entraria dentro de seres mortais, esconderia atrás da sua pele, e a sua vida tem que ser diferente. Se ele entrou atrás desse véu, se ele vive aqui, então quem pode chegar naquele lugar? Só Arão entrava. Onde estava a palavra? Estava dentro de um vaso de ouro, dentro da arca. Você é humano, você é mortal, mas a divindade te revestiu. Você é humano, porque era madeira de acácia, que aponta para a humanidade. A arca era de madeira de acácia, revestida completamente de ouro, folheada a ouro. E agora, e dentro daquela arca estava o vaso de ouro. O que ele está dizendo? Que dentro do seu coração é um vaso de ouro, não do material, digamos, do artefato ouro, que é um material rico, é caro, é um grande... só quem faz coisas de ouro, quem tem muito dinheiro. Ou seja, artefato caríssimo, é um metal muito valioso. Agora, esse coração de carne, tá? Que pulsa 70 vezes, ou dependendo da sua frequência cardíaca, mais ou menos, aqui nesse coração, nesse músculo que está aqui, Deus entrou aí,
para mudar sua natureza, para mudar sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, para mudar o nosso comportamento, mudar nossa atitude, para falarmos com brandura, para amar, para expressar, fazer este amor fluir, fazer esse amor se manifestar através da sua vida, que Ele está aqui, e o amor que está dentro de ti, que é Ele, isso vai irradiar ao seu redor. É um coração de carne, músculo, mas todo o sentimento repousa aqui. Quando ele entra aqui, esse coração representa o vaso de ouro. E dentro desse coração está a palavra que era apontada pelo maná. E isso é você ter o Espírito Santo. Não há. Olha, preste atenção. Quando eu prego, eu quero toda a atenção da igreja. Preste muita atenção. Não há nenhum demônio. Pode ser o chifrudo maior do inferno. Não vai fazer você voltar atrás. Senão nós tínhamos que tirar a página 16 do Evangelho de São Mateus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você é igreja dele, você é morada dele, você é tabernáculo dele, não tem lugar para o diabo. Não tem lugar para Satanás. Pode estar certo disso, minha gente. Agora, lá em Isaías 7, que eu citei, que eu não vou ler, mas era uma criança. Você quer ver uma coisa? É bom que eu fale isso. Deixa eu voltar aqui. Isaías 7, 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Tá? Quem que era o sinal? Um bebê no ventre da Virgem? Quem que era o sinal? Quem viu a estrela? Quem viu a estrela na noite que ele nasceu? Quando José chegou em Belém, ele viu que o céu estava estrelado e tinha uma estrela diferente. E todos os lados que Maria ia, o rosto dela brilhava. Ele pensou, para aí. Ela está com um brilho diferente do rosto. Se ela pode, do lado que ela está, aí José percebeu que o brilho não era do rosto de Maria. O brilho era da estrela. Só que essa estrela estava em carne dentro dela. Que engana o povo. Como o povo enganou com isso? Eles pediram a vida inteira o Messias. Quando o Messias veio, não veio da maneira que eles esperavam, que eles queriam. Um sinal. Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Deus conosco, na tradução. Deus conosco. Quem que era ele? O bebê. Um bebê que faz a constelação se mover. Um bebê que fez uma estrela viajar 2 anos para guiar os magos ali. Quem que era? Aquele bebê que faz os astros parar. Belém não viu? Era um tempo de recenseamento, de alistamento. O mundo não viu? Os potentados não viram? Os sábios, pesquisadores não viram? Por que que Deus mostrou só para 3? Aqueles 3, quando saíram de viagem, agora eu tenho uma mensagem para pregar até a meia-noite. Aqueles 3, quando saíram de viagem, eles não saíram de mãos. Assim, está vendo minha mão aqui no bolso? Camarada com a mão no bolso é um símbolo de preguiçoso.
O camarada está com a mão no bolso, ele é preguiçoso, não tem nem coragem para tirar a mão. Eles não vieram de mãos vazias. Eles sabiam que iam visitar um rei. Mas foram longos 2 anos viajando. Um levou o quê? Incenso. Outro levou ouro. Outro levou mirra. Nós vamos adorar ao rei. O que o rei vai querer lá? O rei vai querer ouro. Então vou levar ouro para ele. Vou adorá-lo. Vou levar incenso. Porque incenso é adoração, que sobe para a presença de Deus. Aquele perfume que colocava no incensário e a fumaça subia. Outro disse, não, eu vou levar mirra, é uma coisa amarga, mas ele vai morrer. Ele vai morrer, eu vou levar o amargo da morte para ele. E os 3 saíram. Saíram os 3 para visitar o grande rei do universo. A maior promessa da história. E quando eles chegaram lá, depois de 2 anos, era uma criança. Quando ele nasceu, lá, os pastores estavam apacentando os seus rebanhos naquela noite, viram os anjos. E os anjos apontaram para os pastores que uma criança tinha nascido. Por isso, era um pastor sendo visitado por pastores. Se na sua igreja não tem pastor, então essa igreja não tem Deus. Porque onde tem Deus tem que ter um pastor. Jesus quis ser pastoreado na noite que ele nasceu. E ele quer ser pastoreado nesta noite. O mesmo Jesus que foi pastoreado há 2000 anos atrás, ele está dentro de ti e quer ser pastoreado nesta noite, apacentado. A mesma palavra que está aqui é o que te apacenta aí. Aí, esses 3 foram adorar. Levaram adoração com eles. Vou indo para a igreja hoje, pastor. Eu vou indo adorar. Vou louvar o Senhor. O que você vai fazer na igreja? Eu vou lá para ver o que o pastor vai falar. Se ele vai falar mal do povo hoje. Vou falar, se ele vai falar mal da minha vida, ando aprontando por aí. Não, meu amigo. Você pode vir com todos os demônios do mundo. Aqui não tem lugar para eles. Aqui tem lugar para o Espírito de Deus falar. Aqui tem lugar para envergonhar o diabo. Isso sim. Aqui tem lugar para o Espírito Santo operar, atuar. Amém? Agora você observa bem que era o maior sinal que o mundo já viu. Era esse menino aqui. Era esse menino. O maior sinal para o mundo hoje é a noiva. Não vou dizer que todo mundo está na mensagem eleito, mas que tem um grupo de eleito, tem. Essa é a verdade. Aí eles foram lá adorar. O lugar não era muito. A casa era uma casa humilde. Rei vive em palácios, mas encontrar Jesus numa casa. A Bíblia diz que encontraram numa casa, não era um palácio, mas ofereceram as dádivas que eles levaram. Agora, deixa eu repetir agora as palavras do irmão Branham, para a gente encerrar, tá? Você compreende que são as pequenas coisas que você passa por cima e omite, que significam tanto para Deus? As pequenas coisas que nós omitimos, que é tão importante para Deus. A coisa mais importante que tinha para Deus na terra era uma criança. E o povo não deu atenção. Não há nada de mais importante na terra hoje do que a mensagem que Deus enviou. Por isso ela é rejeitada. Por isso nem sequer bem conhecida ela é. Ou, aliás, não é nem conhecida. Pois bem, pode a igreja conceber aquilo nesta manhã ou nesta noite? Em nossa realização como organizações e seus grandes edifícios e obras-primas
estamos omitindo as coisinhas que significam tanto para Deus, tanto para o nosso destino eterno, e nós omitimos estas coisas. Deus dizendo isto: eu darei um sinal eterno, uma virgem conceberá e dará à luz um bebê. Ora, por que um bebê? Porque deveria ser um bebê. O Criador, Ele mesmo, devia vir e viver em sua criação para ser um sinal para o homem. Por que deveria ser um bebê? Porque não poderia ele ter dito: eu construirei uma grande escada, como no sonho de Jacó, eu lançarei dos céus, dos corredores do céu, uma corda, e darei força quando você se segurar nela. Eu te levarei. Mas ele veio tão simples e disse: um filho nascerá, e aquele será o sinal. Não será somente um sinal, mas isto será um super sinal, um bebê. Ora, a inteligência da ciência riria diante de tal pensamento, mas para Deus isto era um super sinal. Uma virgem conceberá, este bebê será chamado Emanuel, o qual, por interpretação, será Deus conosco. Este é o super sinal. O Deus do céu vivendo com o povo. E o super sinal, isto não seria somente um sinal para aquele dia, mas para este dia, para todos os dias, Deus vive em seu povo. Emanuel, Deus conosco. Este é o super sinal, este é o sinal eterno, sinal perpétuo que Deus deu. Agora, ele foi um sinal, Deus estava no menino, no bebê, na criança. Hoje ele é o mesmo sinal. Ele, sim, vem através de Lucas 17, versículo 29 e 30. Mas nos dias do Filho do Homem, quando ele pregar sua palavra, quem foi o Filho do Homem? Não tenham dúvida que o Filho do Homem é a pessoa de Jesus Cristo, não tenho dúvida, tá? Mas o Filho do Homem tinha que tomar pele, ossos, um homem, no sentido real da palavra, um homem, e através desse homem mostrar que Deus estava ali. Tudo que foi realizado através do irmão Brana era Deus fazendo aquilo. É o ministério do Filho do Homem. O ministério do Filho do Homem levantando os mortos, parando tempestade. É o ministério do Filho do Homem revelando os segredos dos corações, limpando os leprosos, perdoando prostituta, levantando homens caídos. Era Deus em plenitude, num ser mortal chamado William Branham. Ele parou atrás daquele véu. As pessoas não viam Deus, mas quando a palavra saía da boca do profeta, se manifestava. Quando ele falava, o anjo descia na audiência e as pessoas eram curadas, eram libertas. O anjo aparecia visivelmente numa luz sobre as pessoas. Quando ele falava, se ele não estivesse ali, o anjo não vinha sobre o povo. Aquele anjo era Cristo. Pois bem, agora a obra não terminou. Deus colocou sua palavra aqui na terra.
levantou o seu mensageiro para casa, mas ele viria, o mesmo Filho do homem, que viveu no mensageiro, agora vive na noiva. Quando você pensa neste assunto, que o Filho do homem tem que viver dentro do eleito para manifestar a palavra, isso aí faz a gente refletir muito, pensar muito. Por quê? Será que Cristo viveria num homem rebelde, numa mulher rebelde, que descrê da sua palavra, que faz o que bem entende, que é um desobediente à palavra? Será que ele viveria ali? Será que ele manifestaria aquela pessoa que não dá atenção aos avisos de Deus para esta hora? E que até mesmo é capaz de tomar essa palavra e mudá-la ao seu bel prazer? Deus jamais viveria dentro de uma pessoa que não fosse capaz de suportar, de amar e de crer, de obedecer, e esta palavra viver através desta pessoa. Então vocês, meus amados, não tenham dúvida que toda a unção de Cristo estava no irmão Branham, mas a unção de Cristo agora tem que estar nela. Por isto que nós, quando falamos de batismo do Espírito Santo, é uma palavra que soa até estranho hoje, não se fala mais nisto, não se prega mais isso. Se a palavra não viesse, se os selos não fossem abertos, revelados, se o sétimo anjo não viesse, e o anjo que pôs um pé na terra e outro no mar, aquele anjo é Cristo, e jurou que o tempo não seria mais, mas em seguida ele diz, mas no dia da voz do sétimo anjo, não o anjo celeste, mas um anjo terrestre, quando ele pregar, ensinar, colocar a sua mensagem no povo, então todo o mistério estará terminado, cumprido, porque será revelado a semente eleita. Por isso que agora passamos por 3 estágios da igreja: justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo com os pentecostais. Agora é tempo da palavra. Passamos por 3 etapas: justificação, santificação, batismo do Espírito Santo com os pentecostais. Mas agora é tempo da palavra, é tempo de Emanuel, Deus conosco. É tempo de uma virgem ter concebido, e essa conceição, essa concepção manifestar o que está dentro dela. Maria manifestou o que estava nela, era Emanuel, Deus conosco. A noiva manifesta o que está dentro dela. Não tem jeito de você manifestar outra coisa se ele está dentro de ti, a não ser ele mesmo. Por isso que é tempo então de fazer com que esta palavra que está dentro de ti saia para fora e manifeste aquilo que ela é. Deus abençoe em nome do Senhor. Vamos orar? Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Irmão Denilson pede oração por Marcelo, de 27 anos, levou um tiro e está acamado há 2 anos. Sua mãe pediu oração por ele. É bom essa observação, sabe? O irmão Denilson deixou aqui. Tem pessoa que pede oração para as pessoas, nem sabe se ela quer oração. É muito bom a pessoa pedir oração. Ela se interessar. Isso, ela se interessar. Ore por mim, ore pelo meu marido, ore pelo meu filho. Então, você que sabe que tem alguém interessado. Irmã Joana pede oração pelo seu filho Jonas, que se sente atribulado. A irmã Dionísia justifica sua ausência por motivo de trabalho. Aí está. Iremos orar por essas vidas. Grande Deus, que conhece todos esses aqui e sabe
o coração que está diante desse pedido, o clamor que está nesta alma, o desespero que está nesta vida. Meu Deus, a sua misericórdia só chega às pessoas moribundas através do seu corpo, como foi na sua primeira vinda. Isso se repete na segunda. É através dos seus filhos aqui que a misericórdia é estendida. Eu oro pela cura dessas vidas enfermas, doentes, atribuladas, perturbadas. A só uma saída, não tem outra. Jesus Cristo, o grande curador, o grande libertador e salvador. Só há isto nele. E a mão do Senhor, de graça e de misericórdia, se estenderá sobre essas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos meia hora para a gente orar. Vamos orar. Vocês entenderam? Eu não procuro para esse culto aqui escrever uma mensagem. Faço isso nas escolas bíblicas, em outros cultos. Eu já venho com o sermão montado. Muitas vezes eu não prego aquele sermão que eu montei, porque Deus muda, mas aquilo está prontinho ali. Mas para esse culto aqui, eu entro no escritório, um pouco atribulado, espero em Deus, que vou falar como posso eu ajudar a igreja que está esperando para me ouvir. Às vezes, 1 minuto antes de eu sair para cá, Deus mostra para mim o que eu devo fazer. 1 minuto, muitas vezes. Nunca falhou. Nunca me deixou chegar aqui sem uma mensagem. Nunca me deixou chegar aqui sem algo que esteja ardendo no meu coração. Isso em benefício desse povo. Em benefício dos eleitos. Porque por detrás de peles mortais, Ele estende a mão, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Ele não vai ter outra voz para esta cidade. Por enquanto, nesta era, é a minha voz. Ele não tem outra voz ali em Xereder, no centro do pastor Rafael. Ele não tem outra voz ali em Brasília, que não seja pastor Samuel, lá em Taguatinga.